Bom dia a todos. Era o dia que eu não gostava de estar aqui, devo confessar, porque racismo é crime, a confirmar-se, racismo é grave, racismo enquadra-se, foi em Portugal, no nosso Código Penal Português, creio que o artigo 240, pelo que perguntei esta manhã, discriminação e incitamento a ódio e violência. Eu acho que a posição do Benfica... eu não estou surpreendido depois das últimas 24, 36 horas da posição do Benfica, mas surpreende-me que mesmo defendendo Prestiani não tenha aberto um expediente interno para se comunicar ao mundo, dizer vamos averiguar. Porque não é só a quente o Prestiani dizer no balneário que não disse o que disse, ou supostamente o que disse. O Benfica deveria, nesse ponto de vista, o Benfica deu um exemplo recente de eleições livres e democráticas e com uma participação maciça. Também não cola o exemplo do Mourinho, do Eusébio, porque esse é o mais fácil. É preciso coragem e responsabilidade e, portanto, eu estou surpreendido com as últimas 24, 36 horas. Mas o Benfica não mostrou responsabilidade, Pedro? O Benfica defendeu o jogador. Eu não estava à espera de outra coisa, daquilo que o jogador terá dito aos seus responsáveis, mas estava à espera que o Benfica abrisse uma averiguação interna. Era o mínimo. Ainda vai a tempo de o fazer? Não sei. Era o mínimo. Aquilo que se passou foi muito grave. Deixa-me só dizer uma outra coisa. A UEFA meteu aquele comunicado logo que abriu o seu escritório às 8 da manhã na Suíça. Mas o protocolo racismo só pode ser, quando ele faz assim, o árbitro, que é o protocolo racismo, quando vem das bancadas e é identificado. Quando é um jogador, se o árbitro não ouviu, das duas uma, não ouviu e segue o jogo, ou se ouviu, expulsa o jogador em causa. Eu nunca tinha visto isto assim. Portanto, François Letizia fez isto porque o Vinícius foi ter com ele. Eu não estou a dizer que o Prestiani não disse. Ok? Normalmente, este gesto é porque vem das bancadas. E também houve gestos de macacos, a fazerem de macacos, adeptos do Benfica, nas bancadas. E o som foi audível no estádio? No Estádio da Luz. Mas, Pedro, o protocolo também prevê que algum agente desportivo que pratique... Sim, mas é uma denúncia de 1 para 1. Sim. Não, estou só a dizer que o protocolo não é só dos adeptos. Sim. O Prestiani não foi expulso. Aliás, quando foi substituído, foi aplaudido em pé. E, portanto, eu acho que os quase 100 mil adeptos sócios do Benfica que votaram e os 6 milhões de adeptos que o Benfica tem não se podem rever nestes comportamentos. Mas não é só do que se passou no jogo, é nos comportamentos das últimas 36 horas. O que aconteceu fora do estádio, o que aconteceu no treino da UEFA, o que aconteceu nos Açores. São muitos acontecimentos e o Benfica tem sempre razão. Já sem falar aquilo que aconteceu no túnel ontem com o Rui Costa. Pois. Já iremos falar disso. E, portanto... Bem, o Lisão vi tomar partido desta maneira, o jogador que foi capitão do Benfica, recordista de jogos pelo Benfica, estrangeiro, a dizer que está envergonhado. É preciso ter essa noção. Eu não creio que Prestiani possa ser castigado, porque há precedentes quando é testemunhos, um diz uma versão, outro diz outra, eles vão ser chamados a depor, o Mbappé talvez também seja chamado a depor, mas quer aqui em termos comunicacionais, mais uma vez, que eu acho que o Benfica nas últimas 36 horas tem sido um desastre em termos comunicacionais, a diferença entre uma coisa e outra. O Benfica fez a defesa do jogador sem em nenhum momento dizer vamos averiguar, mesmo assim vamos averiguar, e reparem na diferença do Real Madrid. Colocou o Mbappé a falar, sem citar o nome de Prestiani, mas a dizer que o Benfica está acima de tudo. Ou seja, o Mbappé, na zona mista, disse Benfica acima de tudo, já vim em Lisboa, tenho amigos portugueses com quem joguei. O Benfica está acima de tudo. Reparem bem na diferença da comunicação. E o Benfica não, prefere meter a cabeça debaixo da areia. Outra coisa, sim, só para e com passar esta a palavra termino. também. A explicação do Mourinho em relação aos festejos do Vinícius, eu quero lá saber se é sempre com ele, seja ser com ele. Quer dizer, se há festejos icónicos que eu adoro, são os do Mourinho. Em Old Trafford, em Camp Nou, há 3 semanas. Ele até depois disse que foi pedir desculpa ao Arbeloa, que não devia ter festejado assim. Portanto, se há um homem que festeja de forma icónica e que fica na história do futebol, é José Mourinho. E, portanto, não venham falar dos festejos.
Sim, a última coisa. Também são provocatórias para os adversários, quando coloca, por exemplo, a mão atrás da orelha, não é? Dizer falem. Não, ontem até um fez à varandas, quando saiu, fez assim um jogador do Real Madrid, já não lembro quem. Bem, há pouco falavas de Mbappé, Pedro, e arrasou completamente José Prestiani, acabou por dizer que quer que o jogador seja castigado, nem deveria jogar agora a segunda mão no Bernabéu. Estas declarações de Mbappé, que também é um grande jogador com repercussões internacionais, podem, de certa maneira, manchar a imagem de Prestiani e do próprio Benfica, José? Bom dia a todos, bom dia aos espectadores do jornal. Em primeiro lugar, é preciso dizer que foi uma noite que começou muito bem e acabou da pior forma possível. Acaba por ser uma noite de sentimentos absolutamente contraditórios e há determinadas situações que não são negociáveis. A questão do racismo não é negociável. Não acho que seja despiciente esquecer que a maior figura do Benfica é um africano, é um cidadão português nascido em Moçambique e que se chama Eusébio da Silva Ferreira. Isso é importante referir nesta altura. Da mesma forma que também não é um pormenor Prestiani se ter dirigido a Vinícius com a boca tapada. Sim, o próprio Vinícius fez isso ao Otamendi. Seguramente que não foi para lhe dar os parabéns pelo gol que marcou. Ou seja, o facto de tapar a boca com a camisola compromete aquilo que não poderá ter dito ou poderá ter dito Prestiani. Nós não sabemos o que é que ele disse. Até há aí uma versão que diz que ele chamou-lhe maricón. Também é. Isto não é um insulto também. É preciso... é um insulto grave. Portanto, desse ponto de vista... Enquadra-se no mesmo protocolo. Estamos a falar do mesmo. Mas... deixem-me lá... aqui explanar o meu raciocínio, senão depois não chego lá. O que eu quero dizer com isto é que, em primeiro lugar, não é pelo facto dos jogadores do Real Madrid, mesmo que se chamem Mbappé, testemunharem, porque são parte interessada na situação, que Prestiani vai ser castigado. Essa é uma questão que me parece clara. Por outro lado, Mourinho, na sala de imprensa, na conferência de imprensa, não assumiu uma defesa porfiada de Prestiani. Ele, de alguma forma, até se interpretou que ele não estava a pôr as mãos no fogo por Prestiani. Atenção. Agora, não deixou de recordar também uma situação que é verdade, que é recorrente, é que Vinícius, talvez pelo seu perfil, talvez pela sua forma de estar em campo, é um jogador genial, mas é de facto um provocador, isso é indiscutível, é a forma que ele tem de jogar, de alguma forma a cicatónimos. Agora, isto não pode nunca levar a que ele seja insultado com impropérios de conotação racista. Isso é completamente claro. Agora, se isto vai ser apurado, não sei, se calhar não. Sei que Prestiani, evidentemente, está debaixo de uma barreira de fogo impressionante, de tal forma que a sua utilização em Madrid, coisa que o Real Madrid está a tentar por todos os meios que não aconteça, mas no caso de acontecer, não sei se do ponto de vista desportivo é bom para o Benfica, porque ele vai ser completamente trucidado e até provocado dentro do campo e vai ter um estádio inteiro assustado a ele. Depois tem a ver com a sua estrutura mental e com aquilo que Mourinho quiser a fazer em relação a ele. Eu acho que o Benfica corre o risco de utilizar Prestiani nestas circunstâncias, jogar com um jogador a menos de início, mas essa é uma questão ulterior e posterior e que nem sequer é importante neste momento. O que é importante neste momento é saber o que é que efetivamente se passou. E aí, Madalena, nós nunca vamos saber. Porque Prestiani vai dizer uma coisa e Vinícius vai dizer outra. Em relação à tomada de posição de Luizão, é uma tomada de posição importante e que atinge o Benfica em cheio. Há rumores de que se trata de um ajuste de contas. Eu quero acreditar que ele está a dizer aquilo pela sua cabeça e pelo seu coração. Por outro lado, é um compatriota de Vinícius, também ele foi internacional da seleção brasileira. Agora, tudo isto que aconteceu, de facto, é qualquer coisa que eu acho que entristece qualquer pessoa, porque, na verdade, noutro aspecto em que Mourinho tem razão, é que depois do gol de Vinícius e da interrupção do jogo durante 10 minutos, já não houve mais jogo, porque se percebeu que as equipas estavam afetadas por aquilo que aconteceu. Nada a opor nem a obstar do ponto de vista desportivo à vitória do Real Madrid, que foi mais forte. Nós vamos falar disso e também dos lances polémicos, mas que são já muitos. Agora deixa-me só dizer isto. Sim, José. Portanto, eu queria que ficasse bem clara esta situação. Qualquer que seja uma destas duas coisas, não sabemos se foi que Prestiani tenha dirigido
a Vinícius é grave. Se isto vai ser provado, não. Se os jogadores do Real Madrid que dizem que ouviram podem inclinar a prova a seu favor, não. São parte interessada, não o podem fazer. Mesmo que estejamos a falar de um clube como o Real Madrid ou de um jogador como o Mbappé. Por outro lado, quer dizer, aquilo que Mourinho registou, quer dizer, é um facto, não é que isso isente em nada aquilo que Prestiani poderá ter feito. Deixa-me acabar. Que esteja como Mourinho? É que, não é que eu vou falar, não é disso que eu vou falar, Pedro, não te precipites. Eu estou a dizer é que o Real Madrid, quando joga Vinícius, quem vai assistir ao jogo corre o risco, porque já aconteceu muitas vezes, do jogo estar interrompido e demorar muito mais tempo. O Real Madrid ontem tinha 6 jogadores negros em campo e, mais uma vez, foi com Vinícius que as coisas aconteceram. Se elas aconteceram, é de uma gravidade enorme. Agora, é verdade que Vinícius tem sido o epicentro de acontecimentos uns após os outros, quando, na verdade, estamos a falar de uma equipa que joga com muitos jogadores negros e, na verdade, isso não tem acontecido com eles. Se isto é uma coincidência, poderá ser. Agora, a questão fundamental tem a ver com o impropério. Se ele é provado ou não é provado. Se não for provado, muito difícil, até e se aconteceu, que isso fique na consciência de Prestiani, porque é uma vergonha se isso por acaso puder ter acontecido. E dizer que vai ser muito difícil até averiguar aquilo que aconteceu. O Benfica, entretanto, publicou esta manhã mais uma publicação e disse que era muito difícil os jogadores do Real Madrid, cá está, ouvirem aquilo que disse Prestiani, porque ainda estavam a uma certa distância. Gonçalo, passo-te já a palavra, mas em 20 segundos queria só ouvir o Pedro, porque parecia que estava a discordar do José. Não é uma questão de discordar, quer dizer, isto é de verberar se aconteceu. Claro. Ponto. Isso acho que estamos todos de acordo. Obviamente. E quem está em casa de bom senso está de acordo. Claro que sim. Só que as últimas 36 horas do Benfica foi enfiar a cabeça debaixo da areia. Ou estamos a esquecermos o que aconteceu no Seixal, o que aconteceu nos Açores, o que aconteceu ontem à porta do estádio. Quer dizer, são muitas coisas. E têm sempre razão. Não pode ser. Tem que ter também alguma calma e apreciar as coisas no seu global. É isto que se exige. O Benfica é um clube democrático, demonstrou de forma esmagadora em outubro e novembro, nos 2 atos eleitorais, primeira e segunda volta. Aconteceram muitas coisas. Infelizmente, e eu digo infelizmente com aspas, não foi só o episódio Prestiani e Vinícius que nunca vai ser provado. Que nunca vai ser provado. De resto, há jurisprudência num jogo do UEBO entre o Paris Saint-Germain, já não me lembro contra quem. Osasuna, creio. Um jogo de competições europeias. E, portanto, a palavra até foi com o 4º árbitro, que terá dito expulsou preto para o árbitro. E, portanto... Mas esse quarto, o jogador. Sim. Não há forma de... O Vinícius também fez assim quando estava a falar com o Otamendi. E o Otamendi levantou a camisola e mostrou-lhe a tatuagem do campeão do mundo. O outro não tem tatuado as 2 Ligas dos Campeões, que o Otamendi não tem. Mas o que eu quero dizer com isto é que se passaram muitas coisas nas últimas 36 horas. E o Benfica tem sempre razão. E a comunicação do Benfica tem sempre razão. Também. Vamos explorar esses casos daqui a pouco. Primeiro vou ouvir a opinião do Gonçalo sobre a postura do Benfica, porque não é a primeira vez que Vinícius está de facto envolvido em momentos polémicos. O avançado brasileiro tem sido uma voz muito ativa e há quem diga que provoca este tipo de situações. Mas a verdade é que o próprio Prestiani, lembro-me no Mundial Sub-20, também... Foi dito que o jogador provocava os adversários com comentários polémicos. Portanto, temos aqui na balança 2 sul-americanos que acabam por ter uma presença muito forte dentro do campo naquilo que diz respeito às palavras. O Benfica deveria primeiro ter ouvido e averiguado aquilo que aconteceu e só depois tomar uma posição? Bom dia aos 3. Bom dia também aos nossos telespectadores. Sim, acho que a primeira reação a ter é tentar apurar, não tirar conclusões precipitadas. Esse é o primeiro aspecto. Eu não sou como São Tomé, preciso de ver para crer, mas preciso de ver para condenar. Isso preciso. E eu, pelas reações, consigo perceber que o Prestiani disse alguma coisa, sim. Não sei se insultou de forma racista ou não. Porque eu aí, para condenar o Prestiani, preciso ter mesmo a certeza. Portanto, não o quero fazer,
Mas, obviamente, que ele disse alguma coisa que transtornou o Vinícius e quem estava à volta. Senão nem tinha tapado a boca. Senão nem tinha tapado a boca. Isso para mim é claro. Depois, também é claro que, olha, nem a propósito, temos ali na imagem tanto Mourinho como Vinícius, estamos a ver duas figuras que são, por natureza, provocadoras. E no caso, o Vinícius é um provocador da forma como festeja, da forma como acaba-se por colocar a jeito. Só que isto não é a história da miúda que vai de mini saia. Pôs-se a jeito. Não. Ele põe-se a jeito, sim. Põe-se a jeito, sim, mas não há... Se ele se puser a jeito em todos os estádios, em todos os jogos, não há como ser... não há como ter uma reação que é absolutamente deplorável, chamando-lhe de macaco. E, portanto, ele pode ter estas reações, sim. Mas não se pode normalizar. Não se pode normalizar o ódio que existe nessa perspectiva. E, portanto, é exatamente a história das miúdas de mini saia. Não há cá pôr-se a jeito. É como ele quiser. Nós depois podemos dizer é que ele é um provocador nato e que não deveria fazer e não devia ter este tipo de reações. Agora, partir para insultos racistas é uma estupidez, para ser simpático. Depois, este acontecimento a ter acontecido, eu acho que eu gostava que o Vinícius, ele só tem mais 5 anos, é verdade, que o Prestiani, mas está numa fase de vida diferente, já tem outra forma, acho eu, de poder pensar de uma outra perspectiva, e acho que se calhar poderia ter tido uma forma, a chamada chapada de luva branca, que é corrigir, se existiu mesmo um comportamento racista por parte do Prestiani, em vez de estar aos gritos de um lado para o outro, a correr e ir dizer ao árbitro, é chegar ao final e dar a estalada de luva branca, que é explicar, olha, o menino Prestiani tem que perceber que neste quadro de ter vindo falar e tapar a boca, não se pode, as pessoas não se distinguem pela raça, pela crença, pela cor da pele, e portanto este tipo de comportamento não deve existir nem no futebol, nem em qualquer lugar. Eu acho que era mais educativo o Vinícius fazer isto, e era uma estalada de luva branca que dava a ter acontecido, do que propriamente estar a correr de um lado para o outro e dizer que ele disse que aquele... Não acho que seja por aqui que mas as coisas... aí, se falasse só no final do jogo, não haveria um castigo para Prestiani. E se calhar aquilo que pretendia Vinícius Júnior com esta ação de ir ter com o árbitro era um castigo, uma sanção disciplinar para o argentino. Mas este tipo de discriminação e de preconceito só pode ser atacado e combatido se for ouvido. E por isso é que aqui, se tivesse sido os adeptos, nós ouvíamos os adeptos, nós podíamos dizer, e também faz parte daquela que é, ou que deve ser também o nosso posicionamento aqui. Agora, nós não vimos, tinha a boca tapada, e portanto, o árbitro também não viu, nem ouviu. E aquilo que eu digo era mais fácil neste tipo de... Eu já vi isto acontecer em estádios com o Vinícius e já ouvi de facto... Principalmente quando joga contra o Barcelona, já ouvi de facto todos os anos acontece. Insultos que são bem audíveis. E aí não há nada a dizer, e acho bem que o Vinícius sinta que não tem condições para jogar. Acho bem. Neste caso e neste episódio em concreto, mais ninguém ouviu, ou pouca gente ouviu, e portanto eu acho que aqui ele poderia ter sido mais assertivo a ter acontecido, podia ter sido mais assertivo no final do jogo, ter dito exatamente isso, que é, eu sei que eu não posso provar, ele tinha a boca tapada, mas isto aconteceu e não deve acontecer por isto e por aquilo. Por muito no caso. que não se tenha ouvido aquilo que disse Prestiani, pelo menos no Estádio da Luz, ouviu-se por parte dos adeptos, como dizia o Pedro no início do programa. Sim. Não, há imagens que se vêem que mostram os adeptos a fazerem o gesto de macaco na primeira fila ou segunda fila, atrás da baliza. Sim, mas eu não creio que a reação do Vinícius tenha sido por aquilo que os adeptos disseram, mas sim por aquilo que o Prestiani disse. Mas se tivesse sido por aquilo que algum dos adeptos... Eu, por acaso, não ouvi, mas se isso aconteceu... Eu não ouvi, vi. Aconteceu. Pronto, não vi, mas legitimava a que o Vinícius pudesse ter tido outro tipo de comportamento. Eu não sei se é isso que vem no relatório do árbitro, que é porque para o jogo porque ouviu... Não pode dizer nada porque o Vinícius ficou em campo. O Vinícius, automaticamente, o Prestiani fica em campo. Não há conversa. Não é isso. Não sei se o árbitro pode colocar no relatório, porque ouviu os adeptos. Não faço a mínima ideia se é por aí que vai acontecer. Eu confesso que não vi, mas se eu vi... Eu sei que há uma grande pressão internacional esta manhã. Lamentável. Que há uma grande pressão internacional esta manhã, tanto a ex-jogadores,
é incrível. Não foi só Luizão, Rio Ferdinand, Mika Richards, Thierry Henry, muitos comentam a Liga dos Campeões. Sim, no caso do Luizão, acresce porque e depois há aqui uma Já agora, coisa... Pedro, desculpa interromper, mas cá está a imagem dos macacos, vemos na miúdos, primeira fila. Mas quer dizer, o que é isto? E também se ouviu o som. E para além de que, quando Vinícius Júnior festejou, junto da bandeirinha, houve também garrafas atiradas aos jogadores. Isso acontece no Benfica Sporting, no Sporting Benfica, no Benfica Porto, Porto Benfica, vamos lá ver. Vamos distinguir as coisas. Racismo é outra coisa. Discriminação sexual é outra coisa. De orientação sexual, orientação religiosa, são tudo outras coisas. Mas deixa-me só dizer... Graves, muito graves. Deixa-me só dizer uma coisa que para mim... O resto é futebol. Para mim é importante. É castigos? Não é isso. É tirar-se a parte pelo todo. E eu sei que há uma minoria de pessoas em Portugal... Espera. Estava-se a construir um cenário. Não é isso. Que gostam de agarrar nas coisas e colocar rótulos. Certo. Portugal não é um país racista. Certo. Portugal não é um país racista. E há quem se aproveite disto para dizer que o é. Aliás, Portugal não é um país racista. Aliás, Argentina-Brasil é uma coisa que nós não falamos aqui ainda. Entre argentinos e brasileiros. Isto não foi um jogador português, com todo o respeito. Não foi. Sabemos nós, quando há a troca de galhardetes entre o Otamendi e o Vinícius, que o Vinícius também fez assim, para não se ouvir. Eu não sei o que é que ele disse. Há imagens disso. O Vinícius também tapou a boca quando o Otamendi lhe mostrou a Copa do Mundo. Mas não há imagens do Vinícius ir a correr ao árbitro e fazer queixa do Otamendi. Certo. Atenção. Certo. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. É óbvio que nós não podemos provar, e acho que ninguém vai poder provar, e eu não acredito que a UEFA caia daí abaixo e vá dar, de alguma forma, crédito às versões dos jogadores do Real Madrid, mesmo que chamem Mbappé. São 10 jogos. Porque isto é parte interessada. Mas o Pedro dizia que há uma pressão internacional agora. Isso parece claro. Isso parece claro por vários motivos. E não são só espanhóis. Vinícius e Mbappé não são jogadores quaisquer, são jogadores planetários. O Real Madrid é o maior clube do mundo e esta situação do racismo é uma luta que a FIFA leva até ao limite. Portanto, há aqui um enquadramento de gravidade que carece de ser provado, mas que em todo o caso cria já esta dimensão toda. Por isso eu disse há pouco, em relação ao Prestiani, mesmo que não se passe nada durante esta semana, o jogo da segunda mão é na próxima semana, na quarta-feira, de hoje a uma semana, e se Prestiani jogar no Santiago Bernabéu, vai passar um mau bocado. Isso é absolutamente indiscutível, tanto dentro do campo como fora dele. Estou já agora numa resposta de sim ou não. Prestiani, na tua opinião, perante isto que aconteceu, deveria ou não ser castigado? Não. Prestiani... Sendo que não há provas. Não havendo provas... Não deve ser castigado? Não havendo provas, como é que tu podes castigar? Essa é que é a questão. Porque se houvesse provas, ele tinha sido expulso no momento e o jogo tinha sido reatado. E contemplava 10 ou mais jogos. E depois jogos. sujeitava-se a arcar com as responsabilidades. Portanto, não há prova disso. Portanto, a prova está a ser trabalhada, de alguma forma, pela opinião pública futebolística através de grandes nomes do futebol mundial. Isso pesa, mas isso não é prova. Isso é pressão. Então, quando a UEFA diz que... Claro. Quando a UEFA diz que está a averiguar aquilo que aconteceu, muito rapidamente, José, o que é que a UEFA então está a fazer? A ouvir Mbappé, a ouvir Vinícius Júnior também? Vai tentar recolher o maior número de elementos que lhe permita chegar a uma posição. Vai ter que ouvir Vinícius, Prestiani, o árbitro, o Mbappé... Exato. Se chegar à conclusão à qual nós, enfim, também estamos a chegar, de que dificilmente haverá uma prova iniludível de que houve insultos racistas por parte de Prestiani, então eu acredito que o assunto não terá consequências. Mas Prestiani não vai deixar de ficar marcado em termos de imagem, isto é completamente claro, e a questão desportiva, eu penso também é importante em relação à segunda mão, como já tive a oportunidade de dizer. Agora, eu não me quero passar pela cabeça que testemunhos de jogadores do Real, ou do treinador do Real, ou membros do staff do Real, possam ser decisivos na prova deste caso. Isso não faz sentido. Já falas em treinador... Nesse caso, é óbvio que também não se pode dar crédito, com todo o respeito, aos elementos do Benfica que disserem que não, senhor, que ele não disse nada. Deixa-me só dizer uma coisa muito que está a passar toda a gente olimpicamente sobre isto, e eu percebo
passa olimpicamente sobre isto. E pior para o Benfica, porque o árbitro de ontem foi lamentável. O Real devia ter acabado com 9 ou com 8. Houve episódios de expulsões diretas sem intervenção do VAR. Um do Valverde sobre o Dal e outro nojento do Camavinga sobre o Barreiro. Já nem vou falar da possível segundo amarelo ao Vinícius naquele livre à entrada da área. Richard Rios. Sobre o Richard Rios. Portanto, o árbitro foi lamentável e ninguém fala dele. Mas já vamos falar do Isso árbitro. arrepiou o Benfica. Fica prometido que já iremos falar do árbitro desta primeira mão e também da segunda mão, porque José Mourinho acabou por deixar aqui um recado ao árbitro inglês com quem já tem um passado. Mas, Gonçalo, ainda não te ouvi falar sobre José Mourinho, porque o Pedro e o José acabaram por dizer que José Mourinho adotou a postura possível, ou seja, não tomou uma posição ali na conferência de imprensa. De certa maneira, disse que iria proteger Prestiani, mas que também não sabe aquilo que terá dito a Vinícius Júnior. E, curiosamente, também há uma imagem de que falavas há pouco, é ali o cumprimento entre Vinícius Júnior, José Mourinho e também Mbappé, numa altura em que o treinador do Benfica está a ser muito associado pela imprensa espanhola ao Real Madrid. Portanto, esta comunicação aqui foi curiosa. Mas, Gonçalo, quero perceber a tua opinião sobre se foi a postura possível de José Mourinho na conferência de imprensa ou deveria ter dito que o Benfica vai averiguar aquilo que aconteceu e só depois é que iremos então tomar uma posição. Sim, quer dizer, se nós formos analisar as coisas à lupa, é tão possível ter a certeza absoluta que o Prestiani proferiu palavras racistas quanto a ter a certeza absoluta que o árbitro recebeu um papelinho com os nomes dos jogadores que não podiam ver o segundo amarelo. Eu nem sei se ele não disse isso em sentido figurado. E ser expulso... Não, ele disse eu não percebi muito bem se ele estava a dizer aquilo explicitamente ou se estava a dizer em sentido figurado. Não, ele disse que foi expulso porque disse a verdade. Não é isso. E até puxou depois estou a falar do papelinho. Se não foi uma figura de estilo, sim, uma imagem que ele utilizou. Mas disse, no fundo, o que quis dizer é que o árbitro tinha a informação de que aqueles jogadores não poderiam levar o segundo amarelo. Chomeni, Alceni, mas o problema não é isso, as expulsões diretas ficaram por... Não, mas eu digo, propriamente a verdade, uma coisa e outra é exatamente a mesma coisa. Falta no lance pela esquerda. E já agora também não percebi, Gonçalo e Pedro e Madalena, aquela insistência em Mourinho depois de levar o cartão amarelo. Não, ele não é assim alguém que perca o controlo daquela maneira. Ele, reagindo como reagiu, o caminho para o segundo amarelo estava muito curto, não é? Sim, como acabou por acontecer, não é? Aqui a questão o caso de ser, de facto, aqui ter um peso grande a questão do racismo, se é verdade. Mas, como eu disse há pouco, estamos a falar de figuras que são, por natureza, provocadoras. Eu já vi Mourinho enfiar o dedo no olho de um adjunto, por exemplo. Eu já vi que o Pedro lembrava os festejos, que no fundo foi o que o Vinícius fez. Eu também não... E há pouco tempo apertou o nariz ao treinador do Eu também não percebo... Mas porquê é que José Mourinho, se ele próprio também é muito efusivo e... É provocador. Exato, ia dizer provocador. Não, mas porquê é que acaba por dizer que Vinícius Júnior não deveria ter tido aquele festejo? Ou seja, ao dizer que o festejo do brasileiro não foi correto, está, no fundo, a proteger Prestiani também. Há uma expressão que eu não posso utilizar aqui, mas sei o porquê. Mas a realidade é que eu olho para este comportamento como uma semi-proteção a Prestiani, daquilo que disse ou que não disse. Que não está totalmente errado na essência, foi aquilo que nós dissemos, que é, obviamente que estaríamos aqui a apontar o dedo, acho que ninguém... impossível ter uma abordagem mais defensável se todos estivéssemos ouvido ou visto que o Prestiani disse algo daquele género. Agora, que disse alguma coisa disso, isso nós temos a certeza absoluta. Aí seria tudo diferente. Sim, aqui a única questão que nós podemos, entretanto, tentar perceber é Mourinho poderia, porventura, ter dito que iria tentar, aliás, ele disse que falou com o Prestiani disse que não.
Falou com o Vinícius e o Vinícius disse do contrário. Não se atravessou completamente. Mas isto, Mas foi inteligente na base a forma e como na essência, acabou por a meu ver, defender. tem algo que é um registro, o Pedro falou ali mais ou menos, mas é o registro cada vez mais agressivo da comunicação dos clubes em Portugal.